Alô, amigos, um abraço. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Conversa com Batalha. Este nosso encontro de todos os sábados à tarde aqui pela TV Atalaia, a partir das 13 horas. O programa de hoje nós iremos conversar um pouco sobre política, porque afinal de contas o homem também, o nosso entrevistado, é político, e vamos conversar sobre a nossa principal paixão, que é o futebol. E um dos clubes mais apaixonantes do nosso estado, sem dúvida nenhuma, o clube de maior torcida, que é o Clube Esportivo Sergipe, que hoje é presidido por Silvio Santos. Um nome que dispensa apresentação pela sua longa história na vida pública do estado de Sergipe e agora, neste ano, assumiu a responsabilidade de fazer retornar o Clube Esportivo Sergipe aos seus dias de glória. Então, daqui a pouquinho, aqui no programa Conversa com Batalha de hoje, a presença de Silvio Santos, o presidente do Clube Esportivo Sergipe. As pessoas descobriram lá atrás que precisavam unir forças. Perceberam que o rico dinheirinho do seu trabalho poderia ficar mais forte se somassem suas economias para multiplicar recursos e realizar seus projetos. A Unicred Aracaju presta todos os serviços bancários. E melhor, os lucros retornam para o seu bolso. Na Unicred, você é o dono do banco. Agora, a Unicred completa 15 anos de Sergipe. Pertinho de você, na Avenida Francisco Porto, 45. No programa Conversa com Batalha de hoje, neste nosso encontro, neste sábado gostoso, nós iremos falar sobre futebol, iremos falar também sobre política, sobre o Clube Esportivo Sergipe, com este homem que está aqui ao nosso lado, Silvio Santos, presidente do Sergipe. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Batalha. É uma alegria imensa participar aqui do seu programa, agora também aqui na TV Atalaia, onde quero desejar sucesso. Aliás, competência você tem, mas sorte nunca é demais desejar, né? Sem dúvida. E eu desejo sorte a você nessa nova caminhada aqui na Atalaia e dizer que é uma honra para mim participar do seu programa. Silvio Santos, a primeira pergunta que eu tenho que obrigatoriamente fazer. Abandonou a política partidária, não? Não, eu continuo militante e dirigente do Partido dos Trabalhadores. Naturalmente que diante de uma conjuntura bastante adversa que nós estamos atravessando, e de um resultado eleitoral onde o PT em 2014 aqui em Sergipe, né, sofreu reveses importantes, né, dá uma arrefecida nos ânimos. Eu próprio fui candidato na disputa, não consegui lograr êxito, e isso nos exige uma parada para recarregar as baterias, mas sempre atento, acompanhando a política local. Você sabe que a política, e a gente está nessa militância há muito tempo, não é uma coisa que passa despercebida pela gente, né? A gente fica sempre muito atento às coisas e aguardando a conjuntura, os cenários. 2016 é um ano de eleição, naturalmente nós precisamos nos rearticularmos para buscar um espaço na cena política local, para que o PT volte a atuar como protagonista dessa cena política. Você é do Partido dos Trabalhadores, Silvio, e aqui particularmente no estado de Sergipe, em menos de 2 anos o PT sofreu o maior golpe da sua história, que foram as perdas inicialmente de Marcelo Deda em dezembro de 2013, né? Estamos completando agora já 2 anos, né? E há cerca de 30 dias, mais ou menos, o José Eduardo Dutra, ex-senador. Então, foram 2 perdas assim inesperadas para o PT e a partir de agora, órfão de pai e órfão de mãe, como é que o partido continuará vivendo seus dias? Sem sombra de dúvidas que essas 2 perdas nos deixou um tanto baqueado, porque como foram perdas muito repentinas, né, aquela transição que naturalmente se faz para novas gerações, para essas novas gerações de lideranças petistas, de quadros como Rogério Carvalho, Márcio Macedo, essa transição não foi feita a ponto de que essas lideranças já estivessem consolidadas no cenário político local. Então, naturalmente, isso traz um prejuízo enorme, mas o PT tem densidade eleitoral, tem um trabalho executado aqui no Estado
E cabe, naturalmente, que esses quadros, principalmente esses quadros mais jovens, compreendam, né, a necessidade de se ter também muita maturidade para fazer essa travessia e buscar, de novo, um lugar, como falei antes, de protagonismo do PT nesse cenário. Agora, sem sombra de dúvidas que a perda de lideranças consolidadas e importantes, como é o caso de Deda e Zé Eduardo, nos traz um prejuízo enorme. Você falou em nomes aí, Rogério Carvalho, Márcio Macedo, eu acrescento Ana Lúcia, Sem dúvida. acrescento Silvio Santos. Esses quatro, embora nós tenhamos outros nomes, a exemplo de Irã Barbosa, Emerson, Emanuel Nascimento, mas pelo menos esses quatro aqui. Quem deve assumir aí o espólio deixado por Deda e por Dutra? Olha, eu acho muito... Primeiro, reafirmando o que você falou, eu citei dois nomes que são mais identificados com o que eu chamei de nova geração. Porque eu, a própria Ana, somos quadros já muito mais ligados ao cenário anterior, com Deda e Zé Eduardo. Mas, efetivamente, existem outros quadros, como você citou, outros, inclusive, que não foram citados. E eu não acredito que o que você chama de espólio, ou essa herança política deixada por Deda e Zé Eduardo, seja alguém vá se apropriar dela. Eu acho que ou a gente tem maturidade para coletivamente, entendeu, conseguir, porque o partido também, o PT também tem essa característica de muita discussão interna, de muita disputa interna. Então, muito dificilmente vai aparecer uma liderança única para pegar o bastão e fazer com que todos sigam, né? E isso aconteceu durante um longo período com Deda, mas não foi sempre assim. Deda sempre foi um expoente do partido, mas ele, nos primeiros anos, inclusive como deputado estadual mais votado na década de 80, Deda não liderava sozinho o PT. Então, o PT é um partido mais complicado nesse sentido. Então, eu acredito também que, quando eu falo de maturidade, que essas lideranças, eu incluído, temos que ter a clareza de que todo esse legado tem que ser conduzido de forma coletiva e buscando, naturalmente, o fortalecimento coletivo da proposta política, do projeto político, e, naturalmente, que as lideranças individuais vão se destacar a partir dos talentos individuais de cada um. O PT assumiu a prefeitura de Aracaju em 2000, né? Com Marcelo Deda prefeito e Silvio Santos vice. Poderia ter assumido 4 anos... Edivaldo vice. O Edivaldo vice. E você foi o vice de Edivaldo, desculpe. Mas o PT poderia ter assumido a prefeitura 4 anos antes, em 96, numa disputa que talvez foi uma das disputas mais acirradas que nós tivemos, porque para passo disputaram os votos à época Ismael Silva, Gama, Maria do Carmo e Garibaldi. Exatamente, foi uma eleição muito disputada. A eleição disputadíssima. E um segundo turno, onde Gama terminou ganhando a eleição por apenas 4.000 e poucos votos, né? E, segundo comentam, à época, em função de que Deda e Dutra colocaram o pé no freio e não apoiaram vocês dois no segundo turno por não concordarem com o apoio de Maria do Carmo, né? Então houve aí uma... Não, sem dúvida. Um pouco dessa coisa que dificultou o partido. Quando eu falo em maturidade, a maturidade política ela não vem nem com a idade somente, né? Vem com a vivência, né? Com as disputas que você vai fazendo, você vai acumulando. Nas vitórias e nas derrotas também você aprende muito, né? Eu acredito que essa maturidade faltou ao conjunto do partido em 96. Nós poderíamos ter ganho aquela eleição, né? Mas, naturalmente, ainda coisas pequenas que depois foram superadas. A questão de alianças, né, do arco de aliança, foram superadas depois. Você vê a eleição do próprio Deda em 2006, um arco de aliança muito amplo, inclusive incluindo setores que terminaram rompendo com o PSDB, né, com a base do PSDB aqui, para vir apoiar Deda. Então, em 96, nessa eleição que você se refere, o PT ainda era muito mais sectário, muito mais refratário à questão das alianças, e aí teve realmente uma reação que deu a cisão interna no PT. Eu tenho certeza que se isso acontecesse 10 anos depois, nós não teríamos cometido o mesmo erro, de ter criado uma crise a partir da aliança feita naquele momento entre o PT e o DEM, que era uma aliança, quer dizer, não era bem uma aliança formal, era um apoio de segundo turno. Em segundo turno não acontece isso mesmo, né? Você disputa no primeiro, no segundo turno, naturalmente, é mais apoio.
Então, eu acredito a essa falta a esse sectarismo e essa falta de maturidade, o que aconteceu em 96. Então você pode se sentir honrado, porque eu já votei em você. Claro, aí aumenta muito mais a minha honra. No segundo turno, você e Ismael, pelo apoio da senadora Maria do Carmo. É brincadeira, Silvio. Claro. Independente mesmo. Mas o seu voto honra qualquer um, sem dúvida. Não, porque eu não tenho. Você falou em sectarismo, eu não sou. Eu já votei. Eu não me lembro se uma ou duas eleições para deputado federal eu votei em Marcelo Deda. Eu votei em Ismael nesta eleição, juntamente com você. Então, essa questão de partido, eu acho uma coisa tanto quanto relativa. A gente tem que votar realmente naquele homem ou naquela mulher, naquele ser humano que apresenta as suas propostas, né? Os seus programas, independentemente. Eu penso assim. Claro. Né? Há divergências de pensamento em relação a isso, mas, de qualquer forma, esse homem ou mulher que você falou, esse ser humano, como que você se refere, representa naturalmente um projeto político que lhe faz com que você vote nele, né? Uhum. Não é apenas pelos belos olhos do candidato, né? Lógico. Naturalmente, naquela eleição, ele representa um projeto que você termina se identificando e escolhendo para votar. Sem dúvida nenhuma. Para finalizarmos o assunto político e entrarmos no esporte, no futebol, na sua vida no Clube Esportivo Sergipe, eu vou lhe formular uma pergunta, você vai raciocinar, porque eu chamo o comercial e depois você retorna respondendo essa pergunta política e depois fala sobre o Sergipe. Diante do estado de coisas que todos nós presenciamos no Brasil, escândalos mais escândalos, principalmente essa última semana aí, as revistas de circulação nacional, Veja, Época, Isto É, trazem denúncias mesmo escabrosas contra Lula, a família, o filho, etc, etc. Envergonha a Silvio Santos hoje dizer que é petista? Você vai responder depois dos comerciais. Volto já. As pessoas descobriram lá atrás que precisavam unir forças. Perceberam que o rico dinheirinho do seu trabalho poderia ficar mais forte se somassem suas economias para multiplicar recursos e realizar seus projetos. A Unicred Aracaju presta todos os serviços bancários. E melhor, os lucros retornam para o seu bolso. Na Unicred, você é o dono do banco. Agora, a Unicred completa 15 anos de Sergipe. Pertinho de você, na Avenida Francisco Porto, 45. Muito bem, voltamos com o programa Conversa com Batalha, aqui pela sua TV Atalaia, em nome da Unicred. Tempos difíceis, a Unicred está aí para lhe oferecer vantagens, linhas especiais para qualquer tipo de financiamento, as menores taxas do mercado para o seu cheque especial. Unicred, Avenida Francisco Porto, número 45. Silvio Santos, a pergunta que eu lhe formulei antes do intervalo. Envergonha, ou talvez não é bem envergonhar, você se sente meio acanhado em você se identificar hoje como petista? Para quem não lhe conhece, claro. Não, Batalha, e lhe digo por quê. Primeiro, me incomoda a tradição de corrupção na política, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, que é o país onde a gente vive. Historicamente, agora mesmo estava lendo um depoimento de um general que revela que na época da ditadura, os escândalos, que cita 10 escândalos que chamaram a atenção na década de 70. E volta e meia a gente convive com isso. Fernando Henrique foi denunciado tantas vezes pela própria imprensa, pela oposição, por todo mundo. O que está acontecendo hoje é meio que recorrente na política nacional. E não é só uma situação do PT. Você veja agora, por exemplo, o presidente da Câmara não é um homem ligado ao PT, pelo contrário, foi eleito e se diz oposição ao PT, ao governo do PT. E está envolvido numa série de escândalos. O que nos causa espécie é que, até agora, embora o Ministério Público o tenha indiciado ou o tenha denunciado, mas não há nenhum movimento no sentido de se exigir alguma punibilidade para esse cidadão, ao contrário de outros tantos. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu acho, a outra coisa que me faz com que eu não me envergonhe, é que eu não posso responder por terceiros. E eu nunca tive a ilusão
de que o meu partido era uma igreja, uma religião, onde todo mundo que participa dessa igreja tem que ser certinho, sério, tá? Porque os seres humanos não são iguais. Nem na própria família acontece isso. Então, eu respondo pelos meus atos. Não posso responder pelos terceiros. Acho mais, aqueles que são culpados ou que se envolveram em malandragens, em roubos, corrupção, deve ser investigado e comprovadamente deve ser punidos, né? Não contemporizo e não contemplo erros. Agora, isso vale para o meu partido e vale para os outros partidos todos. Que vale que sirva de referência para as novas gerações na política e que as pessoas continuem acreditando na política. Porque a política é importante. É por fatos dessa natureza que a maioria na sociedade hoje vê a classe política como uma coisa meio um certo demônio, né? Vê com maus olhos, na verdade, né? A classe política como um todo, porque todo mundo, o político virou sinônimo de desonesto. E não é assim. Eu acho até que a maioria dos políticos, eu defendo essa tese porque eu conheço vários, de vários partidos, né? E os considero sérios. Infelizmente, tem uma minoria que não tem a menor consideração pelo conceito de político e mete os pés pelas mãos. Agora, vale acrescentar também que esses políticos são eleitos, né? Eles não vêm de Marte, eles não descem de outro planeta aqui e assumem um lugar na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, nas prefeituras, nos governos, no Congresso Nacional. Eles são eleitos pelo povo. Muitos deles são denunciados, teve até uma lei recente de iniciativa popular, a lei de ficha limpa, né, ou ficha suja, né? E você vai ver vários desses que foram pegos na lei, estão aí com mandatos novos, exercendo mandatos. Quer dizer, essa é uma coisa, isso sim me envergonha muito, né? Tenho um certo temor, porque pessoas que têm a minha trajetória política e outros, de outros partidos, inclusive adversários meus, que pensamos diferentes, mas temos relação de respeito e acho que merece o respeito da sociedade. Não podem ser identificados ou jogados no mesmo balaio daqueles que se locupletam, daqueles que se aproveitam da coisa pública para bem pessoal. Esse tipo de coisa, aí sim, se tem uma coisa que possa me envergonhar, é da classe política ou desses políticos que fazem isso e lameiam a classe política. Entendi. Mas de resto, eu acho que não, porque assim como eu, tem vários outros militantes do meu próprio partido, a maioria inclusive, que são pessoas decentes e que merecem continuar e que precisam continuar oferecendo alternativas à sociedade, como há outras tantas pessoas sérias no DEM, no PSDB, em outros partidos dos quais nós somos adversários políticos em termos de ideias, de projetos políticos, mas não pessoal. E no Clube Esportivo Sergipe, como é a política lá? Olha, eu pensei que fosse mais fácil, até porque se trata de... o futebol é um grande entretenimento, né, do brasileiro, envolve muita paixão, né, o futebol. E o Clube Esportivo Sergipe, como um clube de massa, envolve muita paixão, uma história gloriosa do nosso clube, mas também não é fácil a convivência interna, né? As disputas mesmo de espaço não são menores do que na política geral. Naturalmente que na política geral há algumas praxes utilizadas, mas do ponto de vista diplomático, né? Eu posso divergir de você na política, mas impera uma certa diplomacia de relacionamento que é necessário. No clube, no futebol, tem muita picuinha, muita rasteira, muita coisa pequena, mas a experiência da política também ajuda a gente a ir contemporizando e buscando. O Clube Esportivo Sergipe necessita, para sair dessa situação em que, dos últimos 2 anos, de fracassos nas competições estaduais, a gente precisa de reunificar. Aliás, nós conseguimos o título de 2013, na época o conselheiro Reinaldo Moura ainda não era oficialmente o presidente do Sergipe, mas ele liderava um grupo onde foi fundamental a unidade entre nós para que a gente chegasse àquela conquista. Após 10 anos, né? Exatamente. Aliás, estamos visitando aqui o secretário de Esporte da Prefeitura de Aracaju, Carlos Eloy, que deve estar bem lembrado, né, Eloy? Eu já contei a Silvio Santos que nós ouvimos aquela conquista do Sergipe em 2013, juntamente com o Walker e o nosso... Antônio Horas estava também? Não, Manuel Marcos.
nosso Manel Marcos, o vereador, lá em Roma. Liguei para a Rádio Jornal e pedi ao Wilson Tavares que botasse a rádio em sintonia com o celular e ouvimos o jogo todo lá no restaurante Alfredo de Roma. Aí já eram as 10 horas da noite, não, na hora que o Sergipe fez um gol no último minuto, aí nós gritamos gol, os italianos ficaram tudo olhando assim, esses caras são doidos, o que é que eles estão vendo aí? E aí, daqueles 10 anos após a conquista do Sergipe em 2013. Exatamente, foi fundamental essa unidade que nós tivemos ali para construir aquela conquista. Naturalmente que o esforço que a gente está fazendo agora é de retomar essa unidade, porque é fundamental que todos aqueles que gostam, que amam o Sergipe, de autoridades de renome, como é o próprio Reinaldo, Clóvis Barbosa, Ari Rezende, entre outros tantos, até o torcedor mais humilde, é importante remar, né, no mesmo sentido. Agora mesmo, por exemplo, nós nos antecipamos a agenda para preparar melhor um time, para fazer um time forte para sermos campeões em 2016. Nós contratamos treinador já vamos começar a pré-temporada agora em novembro, para entrar no campeonato já na ponta dos cascos. Isso tudo significa antecipar uma série de despesas. Agora, você sabe o que eu não entendo, você me permite, desculpe interrompê-lo, já interrompendo, como diz Jô Soares, por que o mundo empresarial aqui é diferente de outros lugares, que não chega junto com o esporte? Por dois motivos seria interessante, não só pela promoção do empresário, da empresa, do ramo empresarial, como até aproveitando-se da Lei Rouanet, né? Exatamente. Dá para o governo. Não, porque. Aí você vai dizer, bom, até que ajuda, mas é uma ajuda ínfima, diferentemente de outros estados aí, quando a gente vê apoio de peso, realmente. Aí, eu sei que eles não vão se chatear, vão só me parar na rua e dizer, batalha, porque a situação é difícil. Vamos lá. Você já pensou, sentassem assim à mesa, o Shoa, que eu sei que ajuda o Confiança, João Carlos Paz Mendonça, sim, e Luciano da Selle? Pois é. Bastaria. Pois é. O Confiança seria um dos maiores do Nordeste. Aí, pelo lado do Sergipe, você estaria o Grupo Teixeira, sim, né? O grupo da Coca-Cola, Rui. Diga aí um abastado do Sergipe. Silvio Santos? Né? Só se for do baú lá. Só sou do baú. Né? Aí nós teríamos um futebol forte, realmente. Não tenha dúvida, Batalha. Isso é muito importante. Primeiro é o seguinte, eu não entro aqui no mérito de que seria somente mesquinharia do empresariado. Tem uma parte também dos clubes que precisam se organizar melhor, porque o empresário, naturalmente, quando ele vai colar sua marca numa outra marca, numa parceria, ele precisa que aquela outra marca seja bem gerenciada também, tá certo? Então, e o futebol sergipano ainda promove, aliás, eu diria o futebol brasileiro, ainda promove muita notícia negativa. Né? Então, nós precisamos aprimorar as nossas gestões nos clubes. Agora, de fato, ou nós temos esse apoio da iniciativa, porque o futebol hoje não se paga mais com renda no estádio, certo? Então, ou se tem o apoio do próprio poder público, que já tem tanta demanda, né, para atender a sociedade, e principalmente do empresariado, ou a gente vai ficar nesse rame-rame o tempo todo. Agora mesmo, eu estava observando, na Série C, onde o Confiança participou, vários dos clubes que jogaram, aliás, todos os clubes que jogaram contra o Confiança aqui, a grande maioria, 90%, treinou lá no João Hora. E eu tive contato com eles, etc. E pude ver que todos eles tinham o apoio da prefeitura da sua cidade, sim, e do governo do estado. O Confiança aqui disputou, teve o apoio da prefeitura, né? A prefeitura o apoiou, mas o estado não. Então isso já é uma concorrência, já torna a concorrência desigual, porque o campeonato passa a ter mais dinheiro, o seu adversário tem mais dinheiro para investir, para contratar melhores jogadores, entendeu? Então eu fico pensando, bom, se tivesse um apoio mais forte do próprio empresariado, como você citou aqui, e do Estado, será que o Confiança não poderia ter feito um time mais forte e ter conseguido chegar na Série B? É verdade. Né? Que é uma competição mais rentável, que dá mais visibilidade para todo mundo. Né? Pois é. Então, eu acho que são essas coisas que a gente precisa sensibilizar também o setor privado para que ajude o futebol, porque o futebol primeiro, gera emprego, né? Seja entre os atletas, aqueles que participam da atividade do esporte, também, mas gera na sociedade também, né? Imagina uma competição nacional aqui,
Agora mesmo o Bahia vai jogar aqui, né? Tenho certeza próximo sábado. Tenho certeza que os hotéis vão lotar, né? Porque é a tradição também. O Bahia já disputou o Campeonato Brasileiro aqui em Sergipe e o povo de Sergipe tem uma identidade muito grande com o povo da Bahia, vai ao estádio, assim como o povo de Salvador e das cidades mais próximas, vem tudo para cá. E tem um detalhe, esse jogo do Bahia no próximo sábado contra o Boa Esporte poderá ser o jogo da classificação, o jogo da subida. Eu não tenho certeza que vai lotar o Batistão facilmente. Vai lotar. Pois é. O Silvio, a gente está caminhando, já temos 2 minutinhos para o final. Gostaria que você me fizesse um apanhado. E antes, só por um dever de justiça, a gente sabe, por exemplo, que o show a que eu me referi, que Luciano da Série ajudam, mas poderiam ajudar muito mais. Entendo. A Unite cede as suas dependências para o Confiança. Agora, na fase final do Confiança, o Stanza, que é o grupo, faz parte do grupo série, apoiou, mas poderia realmente apoiar muito mais. Eu gostaria que você, desse tempo que nos resta, você fizesse um apanhado geral e de onde é que o Sergipe está tirando aí dinheiro para pagar, já montando plantel, a equipe técnica já montada e tal. Gostaria que você, nesses 2 minutos, fizesse esse apanhado aí. Eu lhe agradeço a oportunidade desses 2 minutos e só incluir aqui mais um personagem importante, principalmente para o Clube Esportivo Sergipe. Sei também na trajetória da Esportiva Confiança no campeonato, que me permita, o Grupo Maratá. Sim. Maratá é patrocinador do Sergipe. O Sergipe foi desclassificado do campeonato estadual ainda em abril e eles continuam com a gente. Tem sido fundamental, né, para a gente retomar o trabalho de base do Sergipe. Nós fomos campeões do Sub-15, fomos vice-campeões do Sub-13, disputamos Sub-19, temos participado de competições fora do estado de Sergipe e Maratá tem sido um parceiro fundamental para essa sobrevivência do Sergipe nesse período de seca, né? Essa antecipação que eu estava falando de calendário, de agenda, exige um esforço desses próceres do Sergipe, que eu citei há pouco aqui, Reinaldo, Clóvis, Ari, de todo mundo, e da nossa torcida. Ramon Barbosa, Beto Hora, Evaldo, vereador presidente da Câmara de São Cristóvão, a referência só para identificar, mas é um quadro, diretor do Sergipe hoje, enfim, seu Heraldo da Imaca, são pessoas que têm ajudado muito ao clube. E a nossa torcida, você mesmo participou de uma festa recente, onde o Sergipe teve a honra de lhe homenagear com a comenda. Eu agradeço, fiquei muito sensibilizado com a homenagem. Pois é, mas muito merecida. E lá você viu praticamente 3 mil pessoas lotadas, todos aqueles pagaram R$20 para entrar, para participar da festa. Aquilo com essa renda nós fizemos um sorteio deu carro de presente a Carivaldo. O Carivaldo comprou 5 bilhetes, foi sorteado. Rapaz, né? Ganhou, mas foi uma chiadeira de parte da torcida do Sergipe. Fora Carivaldo, o que o pop tem a ver? Pois é, o homem é de sorte. Mas fizemos sorteio do carro, então essa grana acumulada com a venda, com o sorteio do carro, mais os ingressos cobrados daqueles que foram lá, nos fez arrecadar algo em torno de R$100 mil, que é com esse dinheiro que a gente vai fazer a pré-temporada. Tem outra festa prevista agora para o dia 15, que é quando o elenco se apresenta. Tem próxima semana. Na próxima semana. Nós já estamos fazendo ali, o pessoal já está bolando, o próprio Beto, o Ramon bolaram um novo sorteio agora de uma moto. Também R$20 a entrada. Vai ser outro dia de festa onde nós vamos anunciar e apresentar à torcida o elenco do Clube de Jogadores Contratados. Enfim, é com a torcida e com nós mesmos nos juntando ali que a gente vai levando e pretendemos formar um elenco para ser campeões em 2016. Muito bem. E boa sorte, que o Sergipe realmente venha muito forte no próximo ano. Silvio, muito obrigado então. Obrigado a você, Batalha. Um abraço e conte sempre com o nosso espaço aqui. Obrigado. Chegamos ao final do programa Conversa com Batalha de hoje. Muito obrigado a todos. Estaremos de volta com fé em Deus no próximo sábado, a partir das 13 horas. Um abraço e até lá. As pessoas descobriram lá atrás que precisavam unir forças. Perceberam que o rico dinheirinho do seu trabalho poderia ficar mais forte se somassem suas economias para multiplicar recursos e realizar seus projetos. A Unicred Aracaju presta todos os serviços bancários. E melhor, os lucros retornam para o seu bolso. Na Unicred, você é o dono do banco. Agora, a Unicred completa 15 anos de Sergipe, pertinho de você, na Avenida Francisco Porto, 45.